Wycliffe defendia que a Bíblia continha toda a revelação de Deus e que era desnecessário qualquer ensinamento além, pela tradição da Igreja, Papa ou qualquer outra fonte. Além disso, qualquer outra autoridade, tradição ou até os papas deveriam ser avaliados através das Escrituras. E por fim, que houvesse livre acesso à Bíblia para todos os cristãos, até mesmo aos plebeus. E em seguida, naturalmente, que a Bíblia fosse traduzida para a linguagem comum do povo. As doutrinas de Wycliffe tiveram sua expressão no movimento dos Lollardos, termo pejorativo que seus inimigos lhes aplicavam e que deriva de uma palavra holandesa que quer dizer murmuradores. As doutrinas do Lollardismo eram claras, taxativas e revolucionárias. A Bíblia deveria ser colocada à disposição do povo no vernáculo. As distinções entre clero e leigos, com base no rito de ordenação, eram contrárias às Escrituras. A principal função dos ministros de Deus deveria ser pregar, e eles deveriam estar proibidos de ocupar cargos públicos, pois ninguém pode servir a dois senhores. Além disso, o celibato de sacerdotes, monges e monjas era uma abominação que produzia imoralidade, aberrações sexuais, abortos e infanticídios. O culto às imagens, as peregrinações, as orações em favor dos mortos e a doutrina da transubstanciação eram magia pura e superstição. O Padre Wilson está aqui, a gente tem o prazer de receber o Padre Wilson Vitoriano. E deixa eu deixar uma coisa muito clara para você, até ele continua sendo padre, viu, gente? Ele deixou a Igreja Católica Romana, mas ele continua sendo padre. É importante a gente explicar isso. Eu creio que a Igreja, a palavra de Deus, na carta aos Efésios, Paulo nos diz que a Igreja de Jesus é a noiva do Cordeiro. Então a noiva do Cordeiro tem que ser uma igreja resplandecente de beleza, de alegria, tem que ser uma igreja viva, né? Então sempre procurei nas minhas celebrações pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e mostrar uma igreja viva. Jesus está vivo. Então, a primeira coisa que você me falou foi sobre isso, sobre a questão da Bíblia, do Sim. uso da Bíblia mais frequentemente nas suas pregações, que é algo Sim. que não é muito comum na Igreja Católica. Isso já é um ponto de conflito. sim. Porque, na verdade, na Igreja Católica Romana, sem desmerecer, não estou aqui para criticar de maneira Não, a gente está alguma mostrando as igreja, diferenças, claro, não se preocupe. Na Igreja Católica Romana, a verdade está na Bíblia, na palavra do Papa e na tradição. E para mim, a verdade plena está somente e unicamente na palavra de Deus. Porque Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17, ele diz: a tua palavra, ó Pai, é a verdade. Então, para mim, a verdade plena está na palavra de Deus, então, na Bíblia. Então esse é um ponto. Qual é o perfil das pessoas que acompanham as suas missas, que acompanham as suas celebrações, as suas cerimônias, padre? São pessoas que creem no poder do Espírito Santo, pessoas que creem em milagres, pessoas que creem na palavra de Deus. Tanto o meu ministério sempre foi diferenciado. Em que sentido? Sempre exortei que todos levassem a palavra de Deus, andassem com a Bíblia, conhecessem a palavra de Deus. Porque em Oséias capítulo 4, versículo 6, o Senhor Deus, ele diz assim: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Quanto mais nós conhecemos essa palavra, mais nós entramos na luz e na verdade da palavra, na autoridade da palavra. Então, eu sempre preguei a palavra, o poder de Jesus e, infelizmente, aconteceu isso. Eu fui informado, Eminência, que a intenção de Wycliffe é de mandar outro grupo de pregadores esfarrapados para o campo. Desta vez armados com cópias da nova tradução. Eles precisam ser impedidos. Isto será ordenado com o selo do rei Ricardo e com o certificado de um bispo que doravante todo pregador itinerante será apanhado e aprisionado. Meus amigos, o caminho será árduo. Fome, amargura e frio. Falta de palavras. Ataques físicos esperam por vocês. Vocês serão perseguidos, aprisionados. Então, como Cristo, vocês darão a outra face. Se preciso for, várias vezes. Ame-o. Sirva-o sempre. Nisso estará a sua força. Além disso, esta é a ordem do sínodo
que a condenação de John Wycliffe seja posta adiante com toda rapidez. Ele será o último a ser entregue em suas mãos para o julgamento e condenação que merece. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Vocês tomam a chave do conhecimento, mas é para fechar portas, não para abri-las. Não entram, nem deixam ninguém entrar. If you must interpret Scripture according to truth, truth is defined by what the church believes. How do you correct an error in the church? You don't have a check on mistakes. There is no correcting the church. And that, I think, is the fundamental flaw of what allowed the church to start going wrong and keep going wrong. You know, I think the very first thing to recognize about the authority of Scripture is that the word author is right there in the center of the word authority. So the foundation for the authority of Scripture can never be Scripture, and it can never be the church, even as the believing community receiving Scripture. It goes back by the very word to the author, the ultimate author of Scripture being God Himself. Concerning Peter is that he was the first pope. He became, it goes something like this, that in Matthew 16:18, Christ made him the head apostle. Later he became the Bishop of Rome, and whoever succeeds him today as the Bishop of Rome also inherits his position as head of the church on earth. Now, there's just some huge assertions there, none of which have biblical basis. Somente em Deus eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como nosso Deus. Pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. Quando Jacó despertou do sono, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Verso 18, na manhã seguinte Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. Agora, o que é preciso que eu e você entendamos que desde o início, a visão da casa de Deus está relacionada com a pessoa de Cristo. Nós vemos que a pedra que Jacó usou como travesseiro, ele a levanta como uma coluna e ele a unge com óleo. A pedra ungida tipifica Cristo. Aliás, há inúmeras profecias a respeito da vinda do Messias que estão relacionadas com uma pedra. A pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra angular. E quando olhamos para a declaração do próprio Jesus sobre o plano de estabelecer a sua igreja, não dá para ignorar que em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e no verso 18, nosso Senhor diz, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo, minha igreja será edificada sobre uma pedra. Pastor, a pedra é Pedro? Não. A igreja romana ensinou isso por muitos séculos. Mas Jesus diz, na verdade eu te digo que tu és Petrus, um pedaço de pedra. E Jesus diz, e sobre esta pedra, no grego, Petra, uma grande rocha, edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo, a igreja será edificada sobre uma pedra, mas a pedra nunca foi Pedro. A pedra é Cristo.
Ele é a pedra angular. Ele é a pedra fundamental. É por isso que 1 Coríntios 3,11 diz: nenhum outro fundamento pode ser colocado, além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. O próprio Pedro, a quem Jesus dirigiu a palavra, não teve a menor dificuldade de entender a revelação que lhe estava sendo comunicada. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, nos versos 4 e 5, ele diz: chegando-se a ele, a pedra viva, ou dependendo da outra versão, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês como pedras vivas, como pedras que vivem, ou seja, feita do mesmo material que ele. Ele diz: chegando-se a ele como pedras que vivem, são edificados casa espiritual. Diga comigo, casa espiritual. Porque Deus nos edifica como casa, Ele é a pedra fundamental, nós somos pedras. Imagine no lugar de pedras aqui o conceito de tijolos, que é isso que ele está imaginando, sendo edificados sobre Ele, uns sobre os outros, tendo Ele como fundamento. Nós estamos sendo edificados sobre Cristo como uma casa. Com qual propósito? Para, aqui o indicativo de propósito, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Quando nós olhamos o conceito de casa de Deus, obviamente tudo começa a partir da pedra que é Cristo. Ele é a pedra ungida. Aliás, a palavra Messias, do hebraico do Antigo Testamento, que equivale a Cristo, do grego do Novo Testamento, significa ungido. Ele é o fundamento da casa de Deus. E talvez seja por isso que Nosso Senhor faz uma afirmação em João capítulo 1, que nós não podemos deixar fora dessa equação. A partir do verso 45 nós lemos: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em que não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Tem gente que até para você elogiar é complicado. Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essa. Guarde isso, você verá coisas maiores do que essa. A igreja é estabelecida e fundamentada num ambiente de manifestações sobrenaturais. Deus está tentando chamar a nossa atenção para um lugar, para uma dimensão, onde nós precisamos entrar e viver coisas maiores do que aquelas que nós já vivemos. E acrescentou, então uma coisa está ligada à outra. O que ele acrescentou? em verdade lhes digo, que vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Do que é que você acha que Jesus está falando? Ele volta lá num dos primeiros conceitos da revelação da casa de Deus e diz aqui: a porta dos céus está aberta. Há uma ligação entre terra e céu, anjos subindo, anjos descendo. Nós acabamos falando muito pouco no dia a dia da vida cristã a respeito da ação e do ministério dos anjos. Mas Hebreus capítulo 1, verso 14 diz que eles são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Eu creio que nós vamos entrar num tempo onde veremos muito mais da atividade angelical, onde veremos muito mais do sobrenatural. E Jesus está dizendo: eu sou aquela pessoa que veio proporcionar o cumprimento, não de um sonho de alguém que dormiu de barriga cheia, mas de alguém que teve um sonho, uma visão e um entendimento profético. Há uma conexão entre céus e terra. Anjos estão subindo e descendo. O sobrenatural se instala e se estabelece na terra através da igreja de Jesus. Nós precisamos entender o que é o conceito de casa de Deus e parar de acreditar que igreja é um lugar para se frequentar, uma mera comunidade para se pertencer. É um lugar de conexão entre céu e a terra. Quem está entendendo, diga amém. Com isso, Jesus está nos comunicando o quê? Que os moldes da igreja, da revelação do entendimento da igreja, são os mesmos estabelecidos na visão de Betel. O famoso Santo Agostinho de Hipona, um dos teólogos mais respeitados da igreja, negou veementemente que Jesus se referia a Pedro quando disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas alguns teólogos mostram diversas passagens escritas por Agostinho, onde ele aparentemente estaria validando a interpretação tradicional de ser Pedro a pedra onde Cristo edificou sua igreja. Mas, geralmente, esses colegas teólogos, de quem discordo com muito respeito,
não informam que no final de sua vida, Agostinho escreveu uma obra em latim chamada Retractationes, isto é, reelaborações, onde ele esclarece e corrige algumas de suas declarações prévias, e ali, ao falar de Pedro, ele esclarece no livro 1, capítulo 20 ou 21, dependendo da versão, no verso 1, que apesar da má compreensão de muitos, para ele, Agostinho, a pedra na qual a igreja fora fundada era Cristo e nunca Pedro. Isto está claramente lá, pode ser conferido inclusive no original latino da obra. É só olhar para confirmar. Na língua original das Escrituras, em nenhuma passagem Pedro é identificado com Petra. No entanto, a palavra Petra é utilizada para se referir explicitamente a Jesus como a rocha em 1 Coríntios 10:4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha, Petra, espiritual que os seguia. E a rocha, Petra, era Cristo. Em Romanos 9:33, como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha, Petran, de ofensa, e todo aquele que crer nela não será envergonhado. O próprio Pedro se refere a Jesus como a Petra, pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha, Petra de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vale lembrar que Jesus foi profetizado como a rocha em várias passagens do Antigo Testamento, como em Daniel 2:34, como a rocha que acaba com todos os reinos da terra. Quando Simão encontra Jesus, inicialmente Jesus diz que ele será chamado Pedro. Note, no futuro, não era para aquele momento ainda. No entanto, inicialmente Jesus continua chamando-o de Simão. Simão significa aquele que ouve ou ouvindo. Então Simão começa a andar com Jesus. E Jesus, nos dias de sua carne, temporariamente se apartou de sua glória, de seus atributos divinos, os quais foram recuperados após a sua ressurreição. Então Jesus anda na dependência e submissão do Pai. Por isso ele diz, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Ou seja, Jesus naqueles dias nos deixou um modelo ideal de como devemos viver, sempre buscando a revelação de Deus e sempre vivendo pela revelação de Deus. Pois Jesus nos ensina a seguir seu exemplo e Paulo também escreveu, sejam imitadores de Deus. Assim, quando Simão diz que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus declara que Simão está dizendo aquilo que o Pai revelou a Simão, assim como Jesus fazia. A grande questão aqui é que Simão estava se tornando parecido com Jesus após caminhar com ele. Simão estava se tornando parecido com a grande rocha espiritual. Por isso, apenas a partir desta confissão de Simão, Jesus passa a chamá-lo de Pedro, a pedra, porque é similar à rocha. Por isso, na sequência disso, Jesus diz a Pedro, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Note que Jesus havia dito que os mestres da lei haviam se apossado da chave do conhecimento. Ai de vocês, peritos da lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entram e impediram os que estavam prestes a entrar. Mas agora Jesus entrega as chaves para Pedro, pois Pedro começa a andar pela revelação do Pai, e Pedro, então, é apto a exercer a liderança na igreja. Mais adiante, no mesmo Evangelho de Mateus, Jesus também entrega esse comissionamento para seus demais seguidores. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Assim, sem desfazer a importância e papel de liderança de Pedro, essa comissão não se refere apenas a ele. Andar segundo a revelação de Deus é um exemplo de Pedro para cada um de nós, pois Pedro escreve, chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo,
a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Pedro diz que cada um de nós, membros da igreja, quando nos chegamos a Cristo, a pedra viva, também nos tornamos como pedras vivas. Nos tornamos mais parecidos com Cristo, nos aproximamos dele e passamos a ouvir a revelação de Deus. E a palavra de Deus muda a nossa substância. Também podemos e devemos seguir o exemplo de Jesus e de Pedro. Devemos buscar a revelação de Deus e buscar sempre mais essa revelação. E devemos andar e viver por essa revelação, pois Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Logo na sequência disso, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. A palavra que Jesus utiliza para repreender Pedro no original é hipague. É a mesma palavra que Jesus usa para repreender Satanás no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Para trás, Satanás, hipague, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Ou seja, anteriormente Jesus chamou Simão de Pedro porque ele estava imitando o comportamento de Jesus de andar segundo a revelação do Pai. Agora, quando Simão estava repreendendo Jesus, ele estava agindo de maneira contrária, ou seja, estava rejeitando a revelação de Deus. Por causa disso, a conduta de Pedro, que antes havia se semelhado à conduta de Deus, agora estava se semelhando à conduta de Satanás. Por isso, agora Jesus o chamou assim. Dessa forma, Simão, quando concordou com a manifestação de Deus e falou de acordo com a revelação de Deus, foi considerado como uma pedra, porque é similar à rocha. No entanto, quando falou contrariamente à revelação de Deus, foi considerado como uma pedra de tropeço. Assim, todos nós, quando falamos e agimos de acordo com a palavra de Deus, somos pedras vivas, segundo a palavra de Deus escrita por Pedro. Por outro lado, essas mesmas pessoas, quando contrariam a revelação de Deus, quando contrariam o que está escrito na palavra, manifestam um comportamento que é diabólico. Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja. Nessa passagem, vemos claramente que Pedro nunca foi o líder principal da igreja, mas sim um dos líderes principais. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. Nessa passagem de João 16, vemos que, na verdade, Jesus não tem um substituto humano. Se é que podemos falar, entre aspas, de um substituto de Jesus, esse substituto seria o Espírito Santo, não apenas um ser humano. Pedro, embora tenha sido um importante líder da igreja, jamais foi um substituto de Cristo. Gálatas 2. Paulo chega em Antioquia e Pedro estava fazendo o jogo político lá com os judeus e com os gentios. E o que é que Paulo diz que fez com Pedro lá em Gálatas 2? Eu repreendi na cara, porque ele se tornava repreensível. Então como é que fica a doutrina da infalibilidade ou da autoridade de Pedro aqui, se Paulo chegou e Paulo repreendeu Pedro porque Pedro estava em erro? Para aquela ocasião, escreveu Paulo: quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho. Ou seja, Paulo claramente usou o Evangelho para corrigir o erro de Pedro e dos demais. O Sexto Concílio Ecumênico, que se reuniu em Constantinopla em 680 e 681, condenou o monotelismo e reafirmou a definição de fé de Calcedônia. Entre os monotelitas condenados especificamente pelo concílio estava o Papa Honório. Esse caso de um Papa condenado nominalmente como herege por um concílio ecumênico foi uma das dificuldades que os católicos tiveram de enfrentar quando, no século XIX,
conseguiram que o primeiro Concílio Vaticano promulgasse a infalibilidade papal. A infalibilidade apenas diz respeito a Deus e a sua palavra, não a humanos pecadores. Sobre a infalibilidade papal, só alguns exemplos. Adriano II disse que o casamento civil era válido. Aí veio Pio XII e condenou como inválido. Eugênio IV condenou Joana d'Arc a ser queimada viva como bruxa. Benedito XV declarou-a como santa. Clemente XIV acabou com os jesuítas. Pio VII restaurou os jesuítas. Sisto V recomendou a leitura da Bíblia. Pio VII e outros papas condenaram. Em qual deles a gente acredita, né? Se é infalível as declarações papais. O Papa Pio IX afirmou: aquela infame doutrina do chamado comunismo, que é absolutamente contrária à própria lei natural, uma vez adotada, destruiria completamente os direitos, propriedades e posses de todos os homens, e até mesmo a própria sociedade. O Papa Leão XIII definiu o comunismo como uma praga fatal que se insinua na própria medula da sociedade humana apenas para provocar a sua ruína. O Papa Pio XI também condenou o comunismo, afirmando que um pseudo-ideal de justiça, de igualdade e fraternidade no trabalho impregna toda essa doutrina e atividade com um misticismo enganoso, que comunica um entusiasmo zeloso e contagiante às multidões aprisionadas por promessas ilusórias. O Papa Francisco, no entanto, disse: eu vejo o Evangelho de um jeito apenas sociológico. Sim, eu sou um comunista, e Jesus também é. E aí se multiplicam as declarações contraditórias desses papas, né? And certainly he did not rule the church from Rome. There's no record either in the scriptures or in history of this. And finally, this concept that whoever today is the Bishop of Rome is his successor. Absolutely no biblical basis whatsoever. And so this whole chain has to be proven, not just what Catholic Church is continually asserting, that Peter is the rock upon which Roman Catholicism rests. O termo Papa, na época antiga, era usado para qualquer bispo distinto, sem importar se ele era ou não o bispo de Roma. Assim existem, por exemplo, documentos antigos que se referem ao Papa Cipriano de Cartago ou ao Papa Atanásio de Alexandria. Além disso, enquanto no Ocidente o termo acabou ficando exclusivamente para o bispo de Roma, em várias partes da Igreja Oriental ele continuou sendo usado com mais liberalidade. As origens do bispado romano se perderam na penumbra da história. A maior parte dos historiadores, tanto católicos como protestantes, concorda que Pedro esteve em Roma e, provavelmente, morreu na cidade durante a perseguição de Nero. Porém, não existe nenhum documento antigo que diga que Pedro transferiu sua autoridade apostólica aos seus sucessores. Fato é que, de todo o período que vai desde a perseguição de Nero em 64 até a primeira epístola de Clemente em 96, o que sabemos do bispado romano é pouco ou nada. Se o papado tivesse sido tão importante desde as origens da igreja, como dizem alguns, teria deixado mais vestígios durante toda esta segunda metade do primeiro século. Durante os primeiros séculos da igreja da história, o centro numérico do cristianismo esteve no Oriente e, por isso, bispos de cidades como Antioquia e Alexandria tinham muito mais importância que o bispo de Roma. Essa situação começou a mudar quando o Império aceitou a fé cristã. Como Roma era, pelo menos de nome, a capital do Império, a igreja e o bispo dessa cidade logo se viram em posição de destaque. Em todo o Império, a igreja começou a organizar-se de acordo com os padrões estabelecidos pelo Estado, e as cidades que tinham jurisdição política sobre uma região logo tinham também jurisdição eclesiástica. E a história dos papas é muito interessante, há livros aí a respeito disso. Teve época que tinha 2 papas, 3 na verdade, cada um lutando para saber quem era o verdadeiro, e um excomungando o outro, né? E querendo saber quem era o verdadeiro papa e tudo mais. O papa ainda assumiu para si o título anteriormente pertencente ao imperador e que era um título pagão de honra ao imperador como sacerdote do deus Mitras, o deus Sol. Esse título era Pontifex Maximus, ou Sumo Pontífice. Significa o principal construtor de pontes entre os homens e o deus Sol. Curiosamente, o mesmo título hoje largamente usado pelo Papa, que também é chamado de Sumo Pontífice. Researcher Dave Hunt writes that, while heading the Christian church,
Constantine continued to head the pagan priesthood, to officiate at pagan celebrations, and to endow pagan temples, even after he began to build Christian churches. When the Roman Empire would eventually suffer its decline, the bishops of Rome would rise up and take to themselves the titles of Constantine, Pontifex Maximus, Bishop of Bishops, and Vicarius Christi, the vicar or substitute of Christ. As 17th century historian Thomas Hobbes wrote, "If a man consider the original of this great ecclesiastical dominion, he will easily perceive that the papacy is no other than the ghost of the deceased Roman Empire, sitting crowned upon the grave thereof." Já é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Anti means instead of, and also against. The Antichrist is against the Lord Jesus Christ, and he's instead in replacement of the Lord Jesus. Papas começaram a se auto-intitular como os substitutos de Pedro. No entanto, o Papa Inocêncio III modificou isso. Ele começou a chamar a si próprio de substituto de Cristo. We hold upon this earth the place of God Almighty. This puts a mortal man in a position of God and is ultimately the very definition of blasphemy. Em Hebreus 7:12 está escrito: porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Essa passagem se refere ao fato de que o sumo sacerdote, antes meramente humano, descendente da linhagem de Arão, na nova aliança passou a ser o Senhor Jesus Cristo. Ao se afirmar que o Papa é o sumo pontífice, está sendo dito que ele é o sumo sacerdote, ou seja, ocorre uma reversão do que Jesus fez na nova aliança. É uma tradição que faz com que o sumo sacerdote seja novamente apenas um humano mortal, usurpando-se, portanto, uma posição que por direito divino pertence apenas a Jesus. Tanto o status como o poder do Papa foram sendo construídos e foram aumentando ao decorrer dos séculos. Mas no princípio, a igreja não era assim. E todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. No princípio, não existiam papas ou padres, nem arcebispos. Não existiam intermediários entre os cristãos e Deus, a não ser o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não existia clero, mas apenas pastores, bispos, anciãos ou presbíteros e diáconos. Mas todos os cristãos eram sacerdotes, pois esse é o ensino bíblico. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. Luther wrote, "We are not the first to declare the papacy to be the kingdom of Antichrist, since for many years before us, so many and such great men, whose number is large and whose memory is eternal, have undertaken to express the same thing so clearly and plainly." Believing that the papacy is Antichrist was standard for Reformed believers, who claimed the Pope was the prophetic fulfillment of the Apostle Paul's warning of that man of sin, the son of perdition, who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. They held to this view because in the New Testament, the church is called the temple of God, and the popes were well known for exalting themselves in the midst of the church. Paul wrote, "Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. Therefore let no man
glory in men. Early Christians and the Reformers were very familiar with the blasphemous declarations from the papacy, which were often the subject of intense debate, because from ancient times the popes had declared themselves to be equal to God. Jesus said, "And call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven." Yet the popes took to themselves the name Holy Father, along with all claims of authority that might be assumed by such a title. Pope Innocent III, who fathered the Inquisition, said, "The Pope holdeth place on earth not simply of a man, but of the true God." In the 19th century, Cardinal Giuseppe Sarto, who would later become Pope Pius X, declared, "The Pope is not simply the representative of Jesus Christ. On the contrary, he is Jesus Christ himself, under the veil of the flesh." Does the Pope speak? It is Jesus Christ who is speaking. Hence, when anyone speaks of the Pope, it is not necessary to examine, but to obey. Jesus said of himself, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me." Yet Pope Pius IX blasphemously declared, "I alone am the successor of the apostles, the vicar of Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life." The popes have not only made claims to be God, but have insisted that salvation itself depends directly upon obedience to them. Pope Boniface VIII said, "We declare, say, define, and pronounce that it is absolutely necessary for the salvation of every human creature to be subject to the Roman Pontiff." Pope Clement VI said, "No man outside obedience to the Pope of Rome can ultimately be saved. All who have raised themselves against the faith of the Roman Church and died in final impenitence have been damned and gone down to hell." Even in modern times, Pope John XXIII in 1958 declared, "Into this fold of Jesus Christ no man may enter unless he be led by the sovereign pontiff, and only if they be united to him can men be saved." Furthermore, according to traditional Catholicism, obedience to the papacy is said to be required, no matter how dreadful the Pope might be. Catherine of Siena, one of the patron saints of Italy, whose mummified head is still preserved in Rome today, said, "Even if the Pope were Satan incarnate, we ought not to raise up our heads against him, but calmly lie down to rest in his bosom. He who rebels against our Father is condemned to death. For that which we do to him, we do to Christ. We honor Christ if we honor the Pope." Such demands for blind obedience were confirmed by the popes themselves, but confronted by the reformers. By men like Martin Luther, who said, "The Pope, possessed by demons, defends his tyranny with the canon Si Papa, or Yes Father. This canon states clearly, if the Pope should lead the whole world into the control of hell, he is nevertheless not to be contradicted." It's a terrible thing that on account of the authority of this man, we must lose our souls, which Christ redeemed with his precious blood. Because of this evidence, Luther declared, "I believe the Pope is the masked and incarnate devil, because he is the Antichrist." It is important to understand that this belief was not just confined to Luther.
but was held by all the reformers from John Wycliffe in the 14th century to Charles Spurgeon in the late 19th century. Spurgeon said, "It is the bounden duty of every Christian to pray against Antichrist. And as to what Antichrist is, no sane man ought to raise a question. If it be not the popery in the Church of Rome, there is nothing in the world that can be called by that name." The Westminster Confession of Faith, along with the Savoy Confession, the Old Baptist Confession, and the Methodist views of John Wesley, all included the declaration that the Pope is that Antichrist, that man of sin and son of perdition, that exalteth himself in the church. This was also the belief of the men who translated the King James Bible. In their opening dedication, they commended the king for writing in defense of the truth, which hath given such a blow unto that man of sin as will not be healed. The view of the Antichrist, not as a single man, but of many men in a single office, was based in part on the teaching of John Wycliffe. In the Gospel of Matthew, the disciples asked Jesus, "What shall be the sign of thy coming and of the end of the world?" Jesus said to them, "Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many." Wycliffe believed that the many who say, "I am Christ," are in fact the popes. The Pope's title, Vicarius Christi, literally means another Christ. Wycliffe concluded that Antichrist is thus a monstrous composite. Sobre o anticristo, em Daniel 7:25 está escrito que ele irá consumir os santos do Altíssimo e intentará mudar tempos e leis. To be more specific, it would be more accurate to say that the popes have endeavored to abolish biblical Christianity in favor of a religious system of their own making. And because of this, they have seen the Bible as their chief enemy. And this is the reason why they outlawed it from being read by the common people. The Archbishop of Canterbury, Thomas Arundel, had called Wycliffe a child of the old devil, who had crowned his wickedness by translating the scriptures into the mother tongue. In 1408, the Archbishop of York gathered the church hierarchy at Oxford to discredit and ban Wycliffe's Bible. We therefore decree and ordain that from henceforth no unauthorized person shall translate any part of the Holy Scripture into English or any other language under any form of book or treatise. Throughout history, they gave different pronouncements saying that you can't give these holy things to the swine, and they use that scripture as completely bogus. Pearls before swine doesn't have anything to do with giving the life-giving scripture to the people, but the Roman Catholic Church just looked at the common man as pigs who could not possibly understand the scriptures. A palavra de Deus ensina que apenas Deus é o Santo Pai. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Jesus é o legislador da fé. Jesus é o nosso sumo sacerdote. O Senhor é nossa rocha e não há outra além dele. Apenas Jesus é o Salvador. Apenas a palavra de Deus é infalível. Não se pode falar em substituto de Cristo, senão para o Espírito Santo de Deus. Ao papado, no entanto, é atribuída toda essa glória que é exclusiva de Deus. Por isso, embora não se possa dizer que o governo do Anticristo tenha agido apenas através do papado, está claro que o papado é uma manifestação do Anticristo. Wycliffe taught that the authority of the Scriptures was greater than the authority of any man. He said that we ought to believe in the authority of no man unless he say the word of God, that if any man in earth, either angel of heaven, teacheth us contrary of holy writ, we should flee from him
as from the foul fiend of hell, and hold us steadfastly to the truth and freedom of the holy gospel of Jesus Christ. Além da autoridade do Papa, as tradições são reconhecidas e oficializadas principalmente por meio dos concílios eclesiásticos. No debate de Leipzig, Lutero disse: "Eu afirmo que concílios algumas vezes já erraram e podem errar. Os concílios se contradizem, pois o recente concílio de Latrão revogou a afirmação dos concílios de Constança e de Basileia de que um concílio está acima do Papa. Um simples leigo armado das Escrituras deve ser considerado alguém que está acima do Papa ou de um concílio que não esteja fundamentado nelas." Vale ressaltar que o Quinto Concílio de Latrão também afirma: o Concílio de Pisa, com razão, juntamente com seu conteúdo, deve ser declarado nulo e sem efeito e ser revogado. Como fundamento para a revogação daquilo que havia sido determinado anteriormente por outros concílios, foi citado que as medidas precipitadas do Segundo Sínodo de Éfeso, contrárias à justiça e à fé católica, foram posteriormente revogadas no Concílio de Calcedônia. O Concílio de Florença afirma que todos aqueles que estão fora da Igreja Católica, não apenas pagãos, mas também judeus ou hereges e cismáticos, não podem compartilhar da vida eterna e vão para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos, a não ser que eles sejam unidos à Igreja Católica antes dos fins de suas vidas. E que ninguém pode ser salvo, por mais que tenha dado esmolas e ainda que tenha derramado seu sangue em nome de Cristo, a menos que tenha perseverado no seio e na unidade da Igreja Católica. Contudo, o Segundo Concílio Vaticano, do século XIX, reconhece existir salvação para pessoas que não estão na Igreja Católica, mesmo para aquelas pessoas que estão em igrejas ditas separadas ou para pessoas que nem ao menos conhecem o Evangelho. Estas contradições entre os concílios demonstram a sua incapacidade como fonte infalível de doutrina cristã, o que é muito diferente das Escrituras Sagradas, em relação às quais o Senhor Jesus disse: "As Escrituras não podem ser anuladas." Fica claro, portanto, que, ao passo que as doutrinas bíblicas foram inspiradas pelo Espírito Santo, os concílios, quando interpretam as Escrituras, por vezes podem acertar e por vezes podem errar, porque são falíveis. Mas, quando criam doutrinas que não têm base nas Escrituras, estão apenas criando tradição humana, não divina. Catholics today, Catholic apologists today are saying that all must submit to the Roman Catholic Church, all Christians, because it's the Church who gave us the Scriptures, that the Scriptures are originated within the Church. They define the canon, and thereby they are rightfully the ones to authoritatively teach it and interpret it. Well, I understand that is the Roman Catholic position, but if we look at what the Scriptures say, and even if we look at early church history, you find that the Roman Catholic Church did not give us the Scriptures. God gave us the Scriptures. The Holy Spirit gave us the Scriptures. The Scriptures existed technically long before Roman Catholicism, as it's known today, was ever established. The Church, the early Christians, did recognize which books were inspired, thus establishing, recognizing what the canon is. But the Holy Spirit, by inspiring the writers, He determined, he made the canon what it is. The Scriptures are a gift from God. The Old Testament Scriptures coming to us through the Jewish people, the New Testament Scriptures from Christ through His apostles, not through any church. A segunda doutrina católica que eu desejo enfatizar aqui é o conceito de igreja. Para eles, a igreja verdadeira é aquela estrutura cuja sede está em Roma. Enquanto que para nós e para os reformadores, a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo, independente da sua estrutura, do local onde ela esteja e tudo mais.
Para o catolicismo, a igreja verdadeira é aquela estrutura encabeçada pelo Papa, pelos cardeais, e que vai descendo até chegar nas igrejas locais, onde elas são presididas pelos seus padres e pelos seus bispos e assim por diante. Essa é a igreja verdadeira. Colossenses nos diz que a igreja é o corpo de Cristo. E 1 Coríntios nos diz que nós somos o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo, ou seja, nós somos a igreja. 1 Timóteo diz que a igreja é a casa de Deus. E Hebreus diz que nós somos a casa de Deus. Portanto, mais uma vez está dizendo que nós somos a igreja. A igreja nunca poderia ser considerada apenas como os seus líderes, mas todos os cristãos são parte da Igreja Universal, corpo de Cristo espalhado por toda a terra. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: "O que é que vocês estavam discutindo no caminho?" Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: "Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos." Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles. E abraçando-a, disse aos discípulos: "Aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou." João disse: "Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo." Jesus respondeu: "Não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós." Nessa passagem de Marcos 9, vemos que Jesus mostra ser heresia o argumento de determinadas igrejas que reclamam para si o título de serem as únicas igrejas legítimas. Vemos que os seguidores de Jesus são aqueles que obedecem às suas palavras, o que não tem nada a ver com fazer parte de determinada agremiação, embora seja verdade que o estilo de vida cristão é vivido em igreja. Por outro lado, vemos que essa ideia errada de querer monopolizar o cristianismo para determinado grupo está na sequência da conversa em que os discípulos discutiam entre si quem era o mais importante. Isso significa que a igreja que reclama para si o título de ser a única igreja legítima está manifestando, na realidade, pecaminosa soberba. In the early 16th century, church and state are inextricably intertwined. They mirror one another in structure and even share certain leaders. So the church had largely bought into this medieval worldview where you have a hierarchy with the aristocracy at the top and the peasantry at the bottom. And the bishops would come from the higher classes in European society. And they were also often, if not always, princes. They were secular rulers as well. And that did not mean, obviously, that they were very good at their job. They simply had the money to be able to afford it. The result is a church that holds great political power in addition to its spiritual power. So, for example, in Germany, you have the princes who are allowed to elect the emperor. Of those, 3 of them are actual archbishops who rule as princes of their territory. The Pope himself is also a king, so to speak, of the Papal States. He rules that area as a secular ruler. Isso aconteceu inclusive com papas. Sisto IV, por exemplo, comprou o papado, fazendo-se eleger com base em promessas e presentes que fez aos cardeais. Um de seus sobrinhos, Juliano de la Rovere, mais tarde ocuparia o papado com o nome de Júlio II. Rodrigo Borgia também comprou os cardeais e foi eleito papa, com o nome de Alexandre VI. Conta-se que o povo dizia: Alexandre joga fora as chaves, os altares e até o Cristo. No fim das contas, ele tem esse direito, pois os comprou. Suas concubinas, esposas legais de alguns de seus subalternos, deram-lhe filhos que Alexandre reconheceu como tais. Os mais famosos foram César e Lucrécia Borgia. Séculos de compra de cargos eclesiásticos e de mistura de fé e política para a escolha de líderes na igreja esvaziaram por completo a ideia da sucessão apostólica,
ou seja, a ideia de que os apóstolos tinham nomeado os primeiros líderes que lhes teriam sucedido e estes teriam nomeado seus sucessores e assim por diante, de modo que toda a liderança da igreja historicamente seria legítima. With this secular power came great wealth, which many church leaders find irresistible. It was a financial boon to be able to become a bishop because it brought with it lots of land and lots of peasants who then gave money. So you have a church that is corrupted by the standards of the society in which it exists. Na palavra canônica de Atos 20 está escrito: porque eu sei que, após a minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vós, não poupando o rebanho. E também, dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após eles. Essa passagem também mina por completo a ideia de uma sucessão apostólica que identificaria a suposta única igreja legítima. Na história da igreja, vemos papas que promoveram e papas que combateram a venda de cargos eclesiásticos. A doutrina da sucessão apostólica originalmente surgiu apenas como forma de proteção da doutrina ortodoxa em reprovação à doutrina dos agnósticos. Não tinha nada a ver com legitimidade de igrejas. Vemos que, posteriormente, essa doutrina foi totalmente corrompida e desvirtuada de seu propósito original, produzindo erro e soberba. Wycliffe continued to teach salvation through Christ alone, and that the scriptures were infallible, rather than the Roman Church. Segundo Efésios 1:22, o Pai sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ou seja, a igreja deve obediência a Cristo. E estando as palavras de Cristo na Bíblia, logicamente, a igreja deve se submeter à Bíblia. Então eu quero dizer uma coisa para você. Quando esse pastor pregar, tenha a sua Bíblia na mão e confira. E se algum dia esse pastor, eu, falar alguma coisa que não condiz com a Bíblia, a palavra de Deus, o irmão venha e me admoeste. Porque a única autoridade espiritual que nós temos é Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Ele é o primeiro. Ninguém pode ficar no meio desse caminho. E nós temos que segui-lo à luz da palavra de Deus. Guarda isso no seu coração, porque isso vai ajudar você a tomar tantas decisões na sua vida. Porque você vai ter momentos de dúvida, de luta, de confusão dentro da sua alma. Mas quando você abrir a palavra de Deus, Deus vai revelar quais são os seus princípios para as decisões que você precisa tomar. Ler a Bíblia de Wycliffe encorajava as pessoas a terem opinião própria, algo que não era tolerado pelas autoridades. Isso abalava o status quo da Igreja e do Estado. Wycliffe morreu em 1384. Logo em seguida, uma série de medidas repressoras tentaram acabar com o movimento dos Lollardos, o Lollardismo. Em 1407, os livros de Wycliffe foram proibidos e a tradução da Bíblia para o inglês se tornou ilegal. A partir de então, possuir uma Bíblia em inglês era considerado heresia. E a punição para a heresia era a fogueira. Em 1415, 30 anos após sua morte, um concílio da Igreja Católica condenou Wycliffe como herege, dando início a um ritual bizarro. Em 1428, quase meio século depois de ser enterrado, o corpo de Wycliffe foi exumado pelas autoridades. Esta exumação macabra foi a vingança da Igreja. Haec Sanctus Synodos declarat deficientiae eundem Johannem Wycliffe. Esse concílio sagrado declara, define e determina que John Wycliffe foi um herege obstinado e notório. E até morreu como herege. Em seguida, seu corpo foi entregue às autoridades e levado à fogueira. Este concílio o excomunga completamente e condena sua memória.
decreta e ordena que seu corpo e ossos, se puderem ser distinguidos dos corpos dos fiéis, sejam exumados e levados para longe do cemitério da igreja, segundo as sanções legítimas da lei canônica. Desta forma, as autoridades esperavam destruir Wycliffe e suas ideias totalmente. Mas foi em vão. Um comentarista deste evento mais tarde disse, e eu repito, eles transformaram seus ossos em cinzas e as lançaram no Swit, um pequeno rio que corria por ali. No entanto, as águas do rio levaram as cinzas para o Avon para o Severn para os mares, e estes para os oceanos. E então as cinzas de Wycliffe são um poderoso símbolo de seu ensinamento e de sua Bíblia, os quais estão agora espalhados por todo o mundo. Mesmo sendo ilegais, sobraram mais manuscritos da Bíblia de Wycliffe do que de qualquer outro texto medieval em inglês. Wycliffe não poderia nunca imaginar o impacto tão grandioso que sua influência teria após sua morte. Os discípulos de Wycliffe pegaram a Bíblia traduzida por ele e, como uma semente, a plantou por toda a Inglaterra. As ideias de Wycliffe não morreram. Elas são menos mortais que o seu corpo e foram mantidas vivas na inspiração que ele deu a seus seguidores. O interessante sobre as Bíblias de Wycliffe é que sobraram muitas delas. Então, apesar da proibição, elas devem ter sido produzidas em massa. Enfim, eram livros ilegais e, por serem proibidos, se tornaram muito populares. A Bíblia de Wycliffe circulou secretamente entre os Lollardos nos 100 anos seguintes, apesar da proibição. Mas a Igreja Católica ainda tentava controlar a vida religiosa dos ingleses. De tempos em tempos, os bispos conduziam uma purgação e percebiam que as ideias de Wycliffe estavam longe de serem esquecidas. Em um caso de 1506, 60 pessoas foram presas em apenas um vilarejo e 2 foram queimadas como hereges. Após sua morte, seu trabalho e influência continuaram a se espalhar, não só aqui na Inglaterra, mas na Europa também, com John Huss de Praga. Você está sugerindo que eu desconsidere os escritos de Wycliffe e faça política? Não, Deus me perdoe. Sabe que eu concordo com muitas de suas reformas. Ele foi um homem brilhante, totalmente dedicado à sua fé. Eu apenas queria que mais pessoas o tivessem ouvido. Mas sou apenas um estudioso. Você é um professor e reitor da universidade. Às vezes me preocupa se você percebe o perigo que existe adiante de você se continuar atacando a corrupção na igreja. Eu não corro mais perigo do que você, meu amigo. Eu amo a igreja. Mas onde é que diz nas escrituras que alguém pode comprar a sua entrada no céu? E o que há de errado em que mais pessoas entendam o Evangelho de Deus ouvindo em sua própria língua? Nosso Senhor Jesus Cristo disse aos apóstolos para irem espalhar a boa palavra a todos os povos. Estou tentando fazer exatamente isso. Até um dia, conversando com um advogado criminalista, eu falei assim, rapaz, eu dei sorte, viu? Porque toda vez que eu precisava de uma autorização judicial para entrar numa penitenciária, era a coisa mais fácil. Aí esse advogado falou comigo, Rodrigo, todo juiz está implorando para aparecer um crente na porta dele lá, querendo trabalhar na cadeia. Caramba. Porque é estatística. Quando começa a aparecer Bíblia na cadeia, cria imediatamente uma ala dos crentes. Todo carcereiro quer trabalhar ali, porque a ala dos crentes é a que menos dá trabalho para eles. E muitos ali saem recuperados, muitos voltam para a criminalidade. Não é fácil trabalhar com detentos, porque muitos voltam para a criminalidade, mas um percentual maior do que qualquer outra ação social causa um número maior de ex-bandidos. Ex-criminosos. É por isso que, em que pese a minha paixão pela literatura, quem lê o meu livro vê que eu trabalho com fontes primárias. Se eu estou falando de Nietzsche, eu cito Nietzsche. Tá. E procuro alguma coisa, até ver assim, se eu não conseguir ler o alemão puro, pelo menos o mais próximo da tradução para entender. Mas apesar de toda a minha devoção pelos clássicos que eu acabei de falar, eu tenho muito claro para mim que se eu jogar José Saramago numa penitenciária, dificilmente eu vou ter um grupo de ex-detentos, ex-bandidos, porque leram José Saramago.
Mas se eu julgar uma Bíblia de Novo Testamento, daquela dos Gideões Internacionais capa cinza, daqui a pouquinho tá o juiz pedindo para eu voltar lá para tocar violão e eles deixarem a criminalidade. Quando os wyclifistas saíam para pregar, eles pregavam usando a linguagem do povo. Já um sacerdote romano conduzia os cultos na língua morta do latim. Isto proporcionou aos wyclifistas uma publicidade bem-sucedida. Eles fizeram um sucesso tão grande que um dos críticos disse que se alguém encontrasse dois homens caminhando pela rua, um deles seria um wyclifista. E isto deu a eles uma enorme coragem. Coragem tamanha que eles pregaram cartazes com lemas e insultos em todos os locais públicos. De fato, em 1395, eles fizeram uma solicitação ao parlamento de que eles aboliriam o celibato, a transubstanciação, as preces aos mortos e oferendas às imagens. Em 1399, o bispo de York associou-se ao rei Henrique VI. E foi ele quem colocou a coroa sobre a cabeça deste novo rei e disse a ele durante a coroação: para consolidar o trono, concilie o clero e sacrifique os lollardos. Lollardos era um termo ofensivo para os seguidores de Wycliffe, que significava resmungões. Henrique respondeu ao abade: eu serei o protetor da igreja. 2 anos depois, em 1401, o ato de queimar hereges foi sancionado pelo parlamento e o bispo de York havia realizado seus objetivos de contra-reforma. Após somente 8 dias da aprovação daquele projeto de lei, eles começaram a acender as fogueiras aqui em Smithfield para que queimassem vivos aqueles com os quais eles não concordavam. O primeiro homem que eles escolheram foi um homem chamado William Sawtrey. E William Sawtrey havia cometido um crime. Ouviu-se dizer que ele adorava não a cruz sobre a qual Cristo morreu, mas o próprio Cristo que morrera sobre a cruz. E por isso arrastaram-no até os recintos da Catedral de São Paulo, rasparam sua cabeça, puseram-lhe um chapéu de leigo e o aviltaram. Depois levaram-no até as autoridades civis para que ele pudesse obter clemência. A clemência que foi dada pelas autoridades civis foi trazê-lo até Smithfield, montar feixes de madeira ao redor de seu corpo e queimá-lo até que ele estivesse morto. E ele foi apenas o primeiro de um enorme e nobre exército de wyclifistas que morreram por sua fé. A qualidade das pessoas perseguidas é exemplificada por Lord Caba. Ele se tornou um discípulo da teologia de Wycliffe. Ele foi levado a julgamento na Catedral de São Paulo em 23 de setembro de 1413. Quando ele foi interrogado e os sacerdotes, bradando, perguntaram sobre o que ele acreditava, ele respondeu: estou disposto a crer em tudo que Deus desejar, mas que o Papa tem autoridade para ensinar o que é contrário às Escrituras, nisso jamais poderei crer. Ele foi levado de volta à Torre de Londres. Ele foi levado imediatamente de volta à sua prisão e lhe deram 40 dias antes de sua pretendida execução. Durante esses 40 dias, eles esperavam que ele se retratasse, e sua retratação enfraqueceria a causa dos seguidores de Wycliffe. Mas algo impressionante aconteceu que não tem explicação. Sua prisão era a Torre de Londres, aqui atrás de mim, e na noite anterior à sua pretendida execução, ele escapou de lá. Pelo que eu saiba, ninguém mais conseguiu este feito na história. E de lá seguiu para Gales. Ele ficou sumido por um período considerável até dezembro de 1417, quando foi recapturado. E então foi trazido de volta ao local e levado para St. Child's Field. E lá eles o acorrentaram a uma máquina de rotisseria e o viraram como se fossem assar um porco sobre uma fogueira que queimava lentamente. Eles o tostaram até a morte. O que você está vendo é a Torre dos Lollardos. Ela fica ligada ao Palácio de Lambeth, que é a residência londrina do arcebispo de Canterbury.
Eu gostaria de lhes contar a história da construção desta torre. Um pequeno cômodo no topo dela foi acrescentado e ficou conhecido como a prisão dos Lollardos. São apenas 3,5 metros quadrados com 2 metros de altura. Ela tinha antigos aros de ferro enferrujado que ainda se encontram fixados à parede, e onde alguns dos prisioneiros, após terem sido torturados e presos em correntes até serem retirados dali para a morte, deixavam gravuras na parede. Uma destas gravuras de Jesus, amor, Miás. Isto significa Jesus é meu amor. É impossível permanecer neste pequeno cômodo sem ser levado às lágrimas. O segundo comovente resultado das constituições de Arundel aconteceu na cidade de Norwich. Foram tantos os seguidores de Wycliffe publicamente executados em razão de sua fé, que o lugar da execução pública hoje em dia é conhecido como Cova dos Lollardos. Isto devido à morte de tantos Lollardos ali. Esses Lollardos eram queimados vivos por todo o país. Isto apenas nos mostra o imenso e inacreditável número de pessoas que foram seguidoras de Wycliffe e que estavam dispostas a morrer por sua fé, até mesmo serem queimadas vivas. Quando os Lollardos cresceram e se acenderam as chamas, tornou-se uma prática comum prender o pescoço de um herege condenado fragmentos de escritura encontrados em sua posse, os quais costumavam ter o mesmo destino do réu. Poucas cruzadas na história humana alcançaram o esmagador sucesso que obtiveram os seguidores de Wycliffe. 125 anos mais tarde, eles eram tão numerosos e ativos quanto haviam sido no tempo em que Wycliffe era vivo. E naquela época, eles começaram uma reforma que literalmente virou a Europa de cabeça para baixo.